A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar hoje o tema pecado de morte para a morte de novo, para a gente tirar umas conclusões aí. Teve muitos irmãos aqui que mandou mensagem pelo nosso e-mail, e às vezes eles abordam alguns vídeos de outras pessoas falando desse tema e às vezes comenta conosco, né? E às vezes, a maioria das vezes, muitos irmãos aí falam, irmão, o que o irmão tem a falar sobre esta parte, né? Em que eles ouvem falando por aí em outros canais e quer saber a nossa opinião. E hoje o canal CCBC Reforma vai dar a opinião dele, logicamente. Lembrando, irmãos, que cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, fulano de tal tem a dele, ciclano tem a dele, né? Cada um aqui opina, né, irmãos? E basta a Irmandade, que são pensantes, né? Abordar e ver se isso está correto, né? Por isso nós abrimos aí os comentários para que muitos irmãos comentem e entre si, né, conversem, né? Uma vez que eu não consigo responder a todos os vídeos que eu coloco aqui, peço para vocês, queridos irmãos, apreciadores da obra de Deus, almas testemunhadas, o que vocês comentarem aqui eu vejo, mas não tenho como responder e interagir com vocês nos comentários. Porque uma vez, se eu responder eu teria que responder todos, né? Para não ficar aquela diferença. Porque você responde um e o outro não. Aí eu prefiro só ver e aprender junto com vocês aí, pelos comentários. Eu aprendo muito também, irmão. Eu aqui não estou para ensinar ninguém. Por isso que a gente faz os vídeos aqui para a gente aprender e ver o que a Irmandade sabe aí sobre isso, né, irmãos? Irmãos, este fato aí do pecado para a morte, pecado de morte, um monte de gente já está abordando, tem um monte de canal aí falando disso, cada um dá a sua versão e o jeito que acha que deve ser, né, irmãos? Mas, do jeito de eu pensar aqui no canal, irmãos, eu creio que às vezes vou concordar com muitos e outros já na minha opinião já não vai dar certo, não vai se encaixar, né, irmãos? Essa abordagem aí do pecado de morte para a morte, irmão, é uma coisa bem assim polêmica. Porque muitos dizem em que, tá bom, os irmãos concordaram aí, fizeram a reunião aí e a partir de 2016 eles aceitaram em que seria pecado para a morte, não mais de morte. Isso quer dizer, tem uma luzinha no final do túnel, tem uma esperança para aqueles em que erraram, né? E assumem o erro, porque tem muitos que erram e não assumem, acham que isso daí é natural. Isso daí a pessoa tem que fazer vista grossa. Mas aqueles que erraram e assumem o erro e quer salvar a alma, quer permanecer dentro da casa do Senhor, estes aí, irmãos, para eles é uma boa notícia. Por quê? Ele fala, poxa, mas eu ainda tenho uma esperança de se arrepender, porque Deus não deixou direito para irmão de ministério, para irmão de banco, para outras pessoas julgar e jogar uma alma no inferno, a não ser o próprio Deus, né? Por isso que os irmãos sentiram nessa parte de colocar aí o pecado para a morte, né? Mas umas coisas que dizem por aí, irmão, que muitos aí falam sobre os anteriores, que muitos falam que se mataram, que se suicidaram, que fizeram isso, porque chegou alguém para eles e falou que eles já estavam no inferno, né, irmãos? Isso daí, irmão, a gente não vai descartar, porque existem sim pessoas que julgam, pessoas que estão ali, ó, na frente, e pessoas simplesmente acham que ele não erra, ele nunca pode errar, ele nunca pode pecar, né? Principalmente quando pega, vamos supor, um servo de Deus antigão aí, um ancião bem conhecido, e o próprio ancião acha que ele nunca vai errar,
que ele, né, que ele é o super, vamos dizer, o super-homem, né? E acaba, por qualquer motivo, sentando um, sentando o outro, nos chama para conversar. E tem muitos também, irmãos, que na década de 80, não sei hoje, né, como que que fazem hoje. Graças a Deus eu nunca fui preciso chegar alguém em mim, porque eu sempre dei um bom testemunho, né? Não dei esse lado, não dei, né, motivos, né? E se alguém vier querer conversar sobre alguma coisa, eu estou aqui pronto para conversar, que não dei motivo. E logicamente, quando você não dá motivo e os irmãos vê que você é um de bom testemunho, para que chamar, né? Se não tem motivo. Geralmente os que têm motivo são chamados, mas mesmo sendo chamados, irmão, devem ser respeitados e conversados, né? Na educação e com cuidado para não abater aquela alma. Vocês estão entendendo? E muitos não aconteceram isso. Acabaram, sei lá, muitos irmãos aí sendo excluído mesmo de aqui não é seu lugar. Porque existe, irmão. Não vamos falar que não existe, que existem pessoas que acham que ele, porque ele nunca errou, que o outro errou, que o outro já está no inferno. E isso não é verdade. Para isso, Deus abriu a mente dos irmãos e em 2016 aceitaram para a morte. Vai ver que muitas cobranças Deus fez, viu? Mas, irmão Paulo, mas o irmão está falando agora, em cima da hora de 2016, e os que estavam lá antes, que muitos foram para o mundo, muitos viraram mendigo, né? Muitos não foram, não tiveram mais força de ir para a igreja, muitos fizeram isso e fizeram aquilo. Irmão, uma coisa é certa. Eu já falei em alguns vídeos aqui em que Deus deixou uma consciência para cada um. Deus deixou uma inteligência nesta parte. Por mais que um irmão chegue para você e fala, você errou, você no seu lugar não é mais aqui, você não é bem-vindo, você vai para o inferno, você não vai para o céu, né? A pessoa não tem que seguir essas vozes. A pessoa tem que falar, peraí, foi Jesus Cristo que falou para mim? Foi Deus que mandou você dizer? Peraí, vamos lá. Eu errei, mas eu tenho que me justificar perante Deus. Eu tenho que pedir perdão perante Deus. Quem tem que me perdoar é Deus. Né? Mas muitos também falam essa parte, por quê? Porque os irmãos tiraram a liberdade de muitos. E muitos não estavam servindo a Deus em espírito e em verdade. Eles estavam servindo a Deus por causa de algum ministério que eles queriam, ou por causa de algum ministério que eles tinham, né? Não estava ali de coração sincero. Veja bem, irmão, um irmão que erra, está no ministério, ele erra, peca. Mas ele serve a Deus espírito em verdade. Ele caiu no laço do inimigo. Ele sabe que errou. Mas se ele serve a Deus espírito em verdade, ele se faz-se ao pó, pedindo perdão para Deus e pedindo clemência e misericórdia para Deus. Ele sabe que ali não adianta alguém lá dentro ser amigo dele e dar uma liberdade para ele, bater nas costas dele e falar, não, você é meu amigo, você é filho de fulano de tal, de ciclano, alguém da sua família tem ministério, alguém lá é assim, a gente é amigo faz tempo, e dá liberdade para ele. Por quê? Porque dentro do íntimo do coração dele vai estar de, peraí, você tem liberdade, você tem tudo, mas eu não te perdoei. E aquela consciência dele vai acusar ele o resto da vida. Isto mesmo, é mais fácil ele estar no erro e saber que está errado e saber que ele está se humilhando nos pés de Cristo e saber que cada dia em que ele dobra o joelho para se humilhar nos pés de Cristo, ele sente no coração que ele está batendo uma dívida dele com Deus. Isso mesmo. Você sabe por que às vezes, a maioria das vezes,
a pessoa demora para saber que Deus perdoou. Porque se Deus perdoar de uma vez, ele volta para o erro de novo. Isto mesmo. Se Deus, vamos supor, eu erro hoje, amanhã eu peço perdão, Deus faz saber que eu fui perdoado. Pô, peraí, foi fácil demais. Eu errei, fiz uma coisa grave e Deus teve misericórdia de mim e me perdoou. Aí os irmãos lá, Deus revelou que Deus já te perdoou. Aí me dá um ministério de novo, me dá o ministério da música, me dá, ou se sou cooperador, me dá o ministério, né? Que eu creio também que quando senta, assim, desta forma, no ministério já era, né? Nem deve mais oferecer o ministério para uma pessoa assim, né, irmãos? É uma vez só, teve o ministério de cooperador ancião, errou nessa parte, se voltou, fica com a liberdade de tocar, de pedir um hino, mas fora isso, e na maioria das vezes não se volta, irmãos, é pelo perdão de Deus. A liberdade na igreja, a igreja, ela é cerrada nessa parte, ela tem doutrina nessa parte, né? E ela tem que ter doutrina também para servos e conservos, para familiares no ministério e não familiares. Desde o irmão de banco até o ancião tem que ter doutrina para esta parte. Entendeu, irmãos? Aí muitos perguntam, mas irmão, eu demorei 20 anos para me receber a liberdade na igreja. Teve irmão aí 30 anos. 30 anos foi reconduzido ao ministério. 30 anos. Poxa, para esse irmão ser reconduzido ao ministério de novo, imagina o tanto que esse irmão sofreu. Imagina se Deus perdoasse ele um ano depois. Ele não estaria dentro da casa do Senhor. O arrependimento de quem erra, irmão, de quem peca, é a paciência, a perseverança. Imagine, você está todo dia ali. Senhor, me perdoa. Senhor, eu estou congregando aqui, mas estou dentro dos seus atos. Estou aqui me humilhando. Me perdoa, me perdoa. Deus o livre, falece. Aí você já tem uma fatura, já é uma coisa não muito pendente, né? Deus já fala, poxa, peraí, ele faleceu, mas estava dentro dos meus atos ali, me pedindo perdão. Agora imagina aqueles que querem perdão, quer ter liberdade, é soberbo, né? Aqueles que até a obra de Deus persegue a obra de Deus. Não tem jeito, irmãos. Aí, irmão Paulo, mas peraí, teve uns irmãos aí, de antigamente, que quando os irmãos erravam, pecavam por televisão, por algo, eles sentavam. Matou muita alma, né, irmão? Como dizem, né? Irmãos, isso daí é em cada local. Irmão que faz isso, Deus pede conta. Não precisa ninguém ficar apontando o dedo. Aquele irmão lá, o irmão lá errou, pecou. Ele falou que não tem mais direito. Ele tratou o irmão que nem cachorro. Não adianta apontar o dedo, sabe por quê? Porque é isso que eu estou falando, nós temos a consciência conosco mesmo. Deus vai pedir conta para a pessoa que fez isso. Se realmente aquela pessoa em que aconteceu aquilo não teve misericórdia do outro lado com ele, naquele grande dia, a prestação de conta vai ser entre aquela pessoa e o outro que se suicidou ou que foi pro morar nas ruas, né? Que não houve misericórdia do homem. Aí, irmãos, do mesmo jeito que o perdão é com Deus, a prestação de conta vai ser com aquela pessoa. Eu não quero, por minha causa, alguém vir a não congregar mais, a ir para esses lados, né? Eu não quero. Eu creio que nenhum irmão de ministério quer isso. E sim acolher. Mas acolher dentro da doutrina. Não é acolher. Erra aqui, ela erra lá. Não, porque Deus mandou acolher, porque o pecado não é mais de morte, é para a morte, então eu vou devolver de novo a liberdade. Não, irmão. A doutrina da congregação é a única. É pura. Sim, sim, não, não. Agora, basta o perdão vir de Deus. Vocês estão entendendo?
Na minha opinião, é isso. Cada ato que cada um fizer ou fizeram no passado, que segundo falam aí, mas jogou muita alma no inferno, matou muita alma e fez isso. Aqueles que fizeram isso daí vai prestar conta. Não é para mim, não é para você, não é para o ministério de hoje. Vai prestar conta para Deus. Entendeu? Agora temos que ver a partir deste ministério em diante. Né? Eu falei para vocês, veio em 2016 saiu, né? Esse ensinamento, que não é de morte, é para a morte. Veio a pandemia aí, a pandemia veio que chegou arrasando aí. Nunca foi falado tanto como agora da salvação de alma. O irmão teve a reunião aí, teve o vídeo vazado aí, o irmão falando que é para reconduzir a igreja. Ali é entre a pessoa e Deus. O irmão não falou assim, eu traga para a igreja, chega lá, põe ele de novo no ministério, dê liberdade para ele fazer o que ele fazia antes, porque o perdão vem de Deus. Não, traga ele para a igreja, não jogue, não mate, não bata, tem amor, traga. Antes desse irmão falar esta parte, irmãos, eu conheço já cooperadores e anciães que antes disso Deus já tinha colocado esse amor no coração deles. Já existia irmão de ministério que às vezes a pessoa quando ia para o mundo das drogas ia lá com carinho e amor e trazia para dentro da igreja. Não, irmão, fica aqui você está junto comigo. Aqui você está ouvindo a palavra. Se retornou, foi por conta própria. Aí a pessoa não pode chegar depois e falar, aquele irmão, eu cheguei lá na porta da igreja e ele ficou com mimimi para mim, ficou falando para mim que eu não sou mais digno de entrar naquela porta. Não, ele trouxe, deu atenção, colocou ali no meio da mocidade. Eu sou prova disso, irmão. Um rapaz, no certo local, que eu não vou expor, estava no mundo das drogas e era dedo leve. Colocou no meio da mocidade e chamavam ele para lá e para cá e iria fazer visita. Eu sei que o rapaz tinha um cabelão grande, andava que nem mesmo o mundo, depois foi se moldando, cortou o cabelo curtinho, ficou, irmãos, ali junto com a mocidade, para lá e para cá, e pregava, ia nas reuniões, tal, mas estava ali, junto com a mocidade, tinha uma força a mais. Mas depois esse rapaz, por conta própria, não sei, largou disso tudo, voltou aonde estava. Esse rapaz mais tarde pode chegar e falar que o cooperador de jovens dele expulsou ele. Ele tem argumentos para falar, colocar o peso em cima das costas desse cooperador de jovem, ou peso nas costas do ancião, do cooperador local, que na época deu apoio para ele. Né, irmãos? Dar apoio, não jogar fora, tratar bem, tratar com carinho. Porque o perdão quem dá é Deus, ninguém vai dar perdão não. Se a própria pessoa, se for firme e fiel, herdará o reino dos céus. Se não for firme e fiel também, pode ter 30, 40, 50, 60 anos. Se não for firme e fiel, irmão, acabou. Que nem antigamente, tinha irmãos que levantavam para testemunhar e falavam assim, eu agradeço a Deus pela minha vida eterna, tal, pelos meus 50 anos de graça, pelos meus 70 anos, 40, 30. Irmão, o diabo ele era mais velho. O diabo morava lá no céu, Lúcifer. Era anjo de luz. Morava lá no céu já. E foi derribado com seus anjos maus aqui na terra. Um terço da parte do céu. Se nós não tomar cuidado, irmãos, 30, 40, 50, 60 anos, isso não quer dizer nada. Não adianta nada você percorrer uma vida toda aí de 70 anos, chegar no final, quando você já está pondo a mão na sua coroa, por um errinho, por alguma coisa que você faça, né? Errado aí, você perca. E isso é fato, irmãos. Então, esta parte que eu estou falando sobre pecado de morte para a morte, esta é a minha opinião e creio que é a opinião de muitos irmãos aí que ouvem isso. Hoje nós não podemos, nem antigamente, que nunca foi de morte, da minha opinião, foi para a morte. É que ao longo dos tempos,
A mente foi sendo iluminada dos irmãos. Os fatos foram acontecendo. As primeiras pessoas que foram sentadas foram acontecendo esse tipo de coisa. Muitos permaneceram e morreram ali, pedindo perdão para Deus, mas outros não. Outros já deixaram os espíritos tomar conta dela. Já não parou e não teve forças de permanecer, né, dentro da casa do Senhor. E cabeça vazia, a oficina do inimigo, né? E o inimigo, muitos pegaram muitos aí, e, né, porque não é a própria pessoa que mata. Às vezes a pessoa põe uma culpa, o cooperador matou. O cooperador só deu início, às vezes, por não ter amor com aquela pessoa. Ele só falou uma palavra ali que aquela pessoa ficou magoada e deixou de ir para a igreja, ficou com vergonha às vezes. Ou ficou com raiva do próprio irmão mesmo. O irmão não foi prudente na hora. Mas quem mata é o diabo, que depois toma conta da pessoa, que fica colocando, pula aqui da ponte, se joga embaixo de um carro, faça isso, faça aquilo. Quer dizer, nesta parte, irmãos, cada um vai dar conta dessas responsabilidades. Mas o maior de todos, o culpado, é o próprio diabo, que acaba com esses irmãos que ficaram fracos e não tiveram força de entrar dentro da congregação. Esta é a minha opinião, irmão. Me perdoe. Creio. Vamos ver nos comentários aí que pode ser também. E também, se for alguma opinião no comentário ao contrário, irmãos, nós vamos respeitar, porque cada um tem a sua opinião e estamos aqui para aprender junto com vocês, irmãos. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém, mas o pouco que a gente sabe, o pouco que eu tenho de graça, né, que não vou falar os anos, porque, como eu já disse aí, não vamos nos vangloriar nos anos que tem, né? Temos sempre que aprender e vigiar perante Deus, para que o diabo não tome nossa coroa. Tá bom, irmãos? Eu encerro esse vídeo saudando a todos vocês, querida Irmandade, queridos inscritos, apreciadores da obra de Deus. Vocês sabem quem são os apreciadores, né? Antigamente, veja só, eu vou explicar essa parte de apreciadores, que esse dia teve um irmão na live e falou: irmão Paulo, apreciadores da obra de Deus. O que é apreciadores da obra de Deus? Apreciadores da obra de Deus, irmão, que eu coloquei esse nome carinhoso, porque há uma testemunhada, elas vão para a igreja, estão ali ouvindo junto conosco a palavra, só está aguardando Deus chamar no batismo. E apreciadores são pessoas que são de outras denominações, pessoas que não são crentes e que gostam de ouvir a palavra de Deus, que antigamente, bom tempo atrás, né, seriam chamados de criaturas. Mas aí, criaturas é um termo bem assim ruim, porque criatura dá a impressão que nós estamos chamando de monstrinhos, de coisas, né, que não é deste mundo. Aí os irmãos também viram que essa parte não seria bom. Não é porque a gente estava desfazendo das pessoas. Foi um termo que entrou e ficou. Aí colocaram almas testemunhadas. Mas alma testemunhada para mim é aquelas que congregam. Aquelas que não congregam, que nunca foi na igreja, teria que ser chamado o quê? Desse nome que não podemos falar mais, né? Temos que respeitar nessa parte. E eu coloquei almas testemunhadas. Essas que congregam, eu coloquei apreciadores da obra de Deus. Quem não aprecia, vendo nossos vídeos, começa a apreciar a obra de Deus, que é muito linda. Esta obra de Deus, em que congregamos, essa graça. Ouça bem, essa graça maravilhosa que é Cristo Jesus, em que nós encontramos dentro da congregação cristã no Brasil. Não descartamos que em outras denominações não tenha, porque quem sente Deus, ali está a graça de Deus, né, irmãos? Muitos falam: irmão Paulo, a graça maravilhosa é Cristo Jesus, logicamente. Nós estamos ali sentindo Ele, sentindo Deus, sentindo os anjos. Então, se nós estamos sentindo ali, porque ali tem a graça maravilhosa. Mas em outras igrejas, se as pessoas, porque outras igrejas eu não posso falar por elas que eu não vou lá, mas se outras pessoas sentem Deus, sentem o poder de Deus, lá também tem. Nós estamos falando da congregação que está no Brasil. Tá bom, irmãos? Irmãos, se inscreva no canal, aqueles que estão chegando agora no canal,
né? Se inscreva no canal, acione o sininho em todos os vídeos, que assim que a gente colocar live aqui, irmãos, vocês serem avisados para ouvir as pregações aí. Que nessa pandemia, nesses cultos presenciais, poucos estão podendo se congregar. Tem irmãos de idade, irmãos aí acamados, irmãos em outros países ouvindo essas pregações e se alimentando, irmão. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.